Para algumas ocorrências consideradas como pequenos delitos, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Mas de que trata o conceito e como o magistrado pode decidir pela sua utilização? Veja só. Entre as atribuições dos juizados especiais está a de julgar os crimes de menor potencial ofensivo. E dependendo das circunstâncias em que uma pessoa cometeu essa infração, o magistrado pode aplicar o chamado princípio da insignificância. É para falar sobre esse assunto que eu converso com Marcelo Fioravante, juiz do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Bom, doutor Marcelo, para começar, o que é o princípio da insignificância? Ele tem previsão legal no nosso ordenamento jurídico? Bom, Eduardo, o princípio da insignificância, ele é um corolário, ele é uma derivação do princípio da intervenção mínima do direito penal em nosso ordenamento jurídico. Significa que o direito penal ele deve se concentrar apenas aos fatos efetivamente relevantes, deixando os fatos de menor importância para os outros ramos do direito para a sua regulação. O princípio da insignificância, ele inicialmente é tratado como um princípio supralegal, ou seja, de não previsão na legislação existente. Mas existem duas situações interessantes no Código Penal Militar, salvo engano, artigo 209 e 240, em que a aplicação expressa nesse sentido. O juiz pode deixar de considerar o crime e aplicar uma sanção disciplinar ao militar nesses casos. E existem critérios para que ele seja aplicado? Bom, como eu havia dito, em se tratando de um princípio supralegal, a jurisprudência se preocupou em definir alguns critérios para isso. Assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ passou a tratar do princípio da insignificância, estabelecendo critérios específicos para que o juiz pudesse utilizá-lo no seu dia a dia. Dentre eles estão a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade, periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Por exemplo, situações cotidianas podem levar à aplicação casuística do princípio. Um furto de galinha, por exemplo, a um estabelecimento comercial, dependendo do porte do estabelecimento, pode ser uma conduta penalmente irrelevante. Mas esse mesmo furto de galinha acontecido na residência de uma família humilde, onde aquela criação é utilizada para subsistência, passa a ser um delito de relevância tratado pelo Estado. E o réu responde pelo processo de que forma? Pode ser aplicada uma pena alternativa? O processo, na verdade, ele tem um curso regular como qualquer outro. Uma vez verificada a presença desses requisitos, o que o juiz pode fazer é, já numa fase inicial, rejeitar a denúncia eventualmente oferecida contra o réu, ou ao final do processo, absolvê-lo, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância e a atipicidade material da conduta. O que significa isso? Embora a conduta seja adequada à previsão legal escrita da norma penal, essa conduta não cria uma lesão relevante o suficiente para tratamento dentro do âmbito do direito penal. Muito obrigado pela sua ajuda, doutor Marcelo.